Olá pessoal, aqui é a Aires Simões do projeto RP.com. Na conversa de hoje nós vamos falar sobre um dos sistemas integrados que existe aí no mercado. É o SAP. O título que demos para esse vídeo foi "Não instale o sistema SAP na sua empresa". Complementando esse título, eu vou falar: não instale o sistema SAP e nem nenhum outro sistema integrado em sua empresa sem antes tomar consciência e ter a certeza de alguns pontos. Esses sistemas podem ser muito eficientes e muito bons para a sua empresa, mas você precisa saber o que vem antes de um projeto como esse, o que vem durante e o que vem pós-projeto. Isso precisa estar claro para que não haja os arrependimentos, as desculpas e muitas falácias de diretores, de presidentes de empresa, falando: se eu soubesse disso eu não teria feito, não teria investido. Isso é uma falácia errônea de pessoas que entraram no projeto sem ter consciência. Boa parte da culpa dessa questão são dos implementadores, são das empresas software house, que deixam as coisas caminharem sem esses esclarecimentos. Depois existe a decepção, depois existe muitas vezes o cancelamento do projeto, trazendo custos grandes para a empresa e também situações negativas para a software house e para as implementadoras. A ideia desse vídeo é evitar tudo isso, entrar para um projeto que pode ser bom para a empresa, implementar o SAP ou o Oracle ou outro sistema integrado, mas de uma forma clara, todo mundo entendendo todas as coisas, as fases corretamente. Isso é muito importante para o projeto, a comunicação, o entendimento. Não comece um projeto, não implemente um sistema integrado sem entender todas as fases, sem entender o que te espera. Então vamos lá. Inicialmente você tem que saber o que vem antes. Nós já gravamos vídeos sobre isso. São os pré-requisitos. Antes de uma implantação, você precisa primeiro mapear os processos da tua empresa, para entender então o que acontece na sua empresa e o que você quer melhorar, o que você quer sanar mais rapidamente, quais são suas prioridades. Isso é fundamental até para você entender qual sistema é mais aderente a essa necessidade. Nós já conversamos bastante sobre isso, veja vídeos anteriores sobre esse assunto. Um outro ponto é sanear o cadastro. Não comece uma implantação, seja de qualquer sistema, sem você sanear os teus cadastros. Se você não fizer isso, você não vai ter o ganho que um sistema pode ter automatizando uma série de atividades de entradas e de saída. Isso é uma política errada. Não comece um projeto sem antes sanear. Então, citei dois exemplos do que vem antes. Agora, o que vem durante? Principalmente se você não fez um bom planejamento, não tem um escopo muito bem definido, você vai ter muitos problemas. Mesmo quando se faz um planejamento bom, quando se tem escopo, existem as surpresas do projeto. Nem sempre o desenrolar das coisas acontece como a gente esperava, como a gente planejou. Então você tem que estar preparado para isso. Vai existir uma série de problemas, até porque você tem variáveis dentro da tua empresa que vão remar contra, que são as pessoas que não querem a mudança, então elas não vão dar todas as informações necessárias no momento de levantamento. Às vezes alguma transação não vai ser aderente à tua especificidade de negócio. Muitas situações vão existir e precisa todos estarem preparados para vencer aquele obstáculo. São situações que podem ser resolvidas com boa vontade, com algumas alternativas que a própria
software house ou as implementadoras, ou até o teu pessoal interno pode de uma forma até melhor do que aconteceu anteriormente. Mas o importante é estar preparado. Você não vai ser isento de problemas. Um problema muito comum é sobre a solução fiscal. Normalmente esses softwares eles não têm a solução completa fiscal, principalmente se você atua em vários municípios, em vários estados, então tem algumas regras diferentes em alguma localidade. Então você vai precisar de uma solução fiscal que muitas vezes a empresa, a ferramenta que você está contratando não tem completamente. Então você vai precisar contratar um terceiro. Isso já tem que ter sido pensado antes de iniciar o projeto. Mesmo se contratando uma solução fiscal, pode haver algum problema de interfaceamento com o sistema, com a ferramenta principal. Então esteja pronto sobre isso, não economize tempo em desenhar bem essa situação. Normalmente isso são fatores de problema. Importante também, é o terceiro ponto, é saber o que vem depois. Nós já falamos do antes, durante, alguns exemplos, poucos, e o que vem depois. Você tem que estar preparado que uma vez que você instala um sistema integrado, como o exemplo nós estamos dando o SAP, depois dessa instalação você vai ter manutenção, você vai ter troca de versões, você vai ter custo de manutenção anual, que não é barato, e aí tem algumas dicas que vou falar em outros vídeos, como você diminuir esses custos, mas você vai ter uma série de situações praticamente a vida inteira. Uma vez que você instalou aquele sistema, você tem que dar manutenção, suporte àquele sistema para a vida inteira. Tem situações, por exemplo, de mudança de negócio ou mudanças estratégias no teu negócio. E aí você tem que adaptar, você tem que atualizar determinados módulos. Então isso é sem fim. Não pensa, alguns executivos pensam, cara, eu vou logo implantar esse sistema que estão dizendo que é muito bom, e aí pronto, eu fico livre disso e não se fala mais nisso. Não é assim. Uma vez que você implementou um sistema integrado, é um casamento. A partir de então, vai existir uma série de necessidades, como essas que a gente comentou, que vão permanecer durante a tua vida inteira. Isso é ruim? Não, isso existe no teu sistema antigo, legado, alteração aqui, acolá. O importante é que para essas mudanças que vão haver, mudanças legais, tudo precisa ser feito com maior profissionalismo. E de preferência, de uma forma mais generalista. Evite as coisas muito específicas. Às vezes o teu funcionário, o teu gerente fica exigindo uma especificidade que não existe necessidade disso. Foge disso. Procura somente tratar os assuntos que são muito estratégicos. E aí, de repente, foge até o sistema integrado. Uma outra ferramenta especialista para tratar aquela cereja do bolo que só a tua empresa tem. Aí tudo bem, é um diferencial. Mas o back-office e outras situações que podem ser comuns, que funcionam muito bem assim, dessa forma, deixe dessa forma. Senão você vai criar um Frankenstein. E as pessoas têm mania disso, têm essa tendência de querer criar situações singulares que não têm necessidade e que aumentam muito o custo da tua operação. Recapitulando, nós falamos dos cuidados que você precisa ter antes do projeto, durante o projeto e pós-projeto. Se você não tiver essa consciência, não comece uma implantação de SAP ou de qualquer outro sistema integrado. É preciso ter essa consciência para você ter sucesso no teu projeto. Aí não vão existir surpresas
que vão te pegar desprevenido. A equipe, a diretoria da empresa, e todos precisam estar cientes dessas fases, essas etapas, e depois ter uma vida continuada com o sistema funcionando cada vez mais amadurecido, cada vez mais eficiente. Eu citei só alguns exemplos das coisas que acontecem antes, durante e pós-projeto. É muito importante estar atento a isso e listar detalhadamente cada situação dessa, para que não se tenha surpresa. Faça isso, exige isso da tua equipe técnica. E muito cuidado com as questões locais de tropicalização. Às vezes, por uma questão de economia, quando você contrata a software house, consultores da software house, eles terceirizam ou quarteirizam isso com equipes fora do Brasil, no México, na Índia, e às vezes configurações do sistema, principalmente quando você está contratando isso em data center, para rodar em nuvem, algumas configurações não são compatíveis com configurações do Brasil, que é o que nós comentamos sobre a solução fiscal. Já vi sérios problemas acontecerem e aumentando o custo de um projeto em função disso. As pessoas nem sempre estão atentas a isso, então cuidado com a questão de compatibilizar as questões legais, fiscais ao nosso país. Gente, como viram, existem muitos detalhes sobre isso. O vídeo de hoje foi só para dar um alerta, uma atenção a esses 3 pontos, para que não existam grandes frustrações, mas que fique sabendo que esses sistemas integrados podem ser muito eficientes, se bem implementados, se bem planejados. Pode trazer um resultado excepcional para a tua empresa. Muito obrigado pela tua audiência e fique conosco nos próximos vídeos. Grande abraço!